Amém. Vamos orar no nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer por este momento. A Tua palavra nos diz que o Senhor prova que esquadrinha o coração do homem e dará a cada um segundo o proceder das suas ações. Mas acima de tudo, Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque nós cremos, aleluia, que o Senhor tem sido um Deus zeloso, fiel, verdadeiro, misericordioso, e a sua bondade, Senhor, dura para sempre. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque Teu Espírito, aleluia, tem tido liberdade. A Tua palavra nos diz, ó meu Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que Teu Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Também testifica a Sua palavra, aleluia, que glória ao Teu nome, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Que o Espírito de Deus tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, nós clamamos e glorificamos o Teu nome pela bondade e a misericórdia que o Senhor nos concede e o motivo de não sermos consumidos, como testifica as Escrituras, são as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, diz a Sua palavra no livro do profeta Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade ainda não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de Ti que trabalha por aqueles que neles esperam. Por isso, ó meu Deus, nós tomamos posse da Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor, aleluia, possa nesta noite ir de encontro com a necessidade, neste momento, indo de encontro com a necessidade, ó Deus, dos Teus filhos, confirmando e garantindo vitória, Senhor, para os Teus servos. Ó meu Pai, porque o Senhor é santo, verdadeiro, fiel, zeloso, bondoso. Nós bem sabemos, ó Pai, que não há outro lugar que podemos estar senão na Sua presença. Para onde iremos nós, ó Deus, que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. A nossa alma, o nosso coração clama por socorro, assim como o salmista, quando diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Também diz em Salmos 46, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Também testifica a Sua palavra, aleluia, no livro do profeta Isaías, que a Sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 7, diz a Sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, buscais e achareis. Pai, mesmo, Senhor, nas nossas limitações, na nossa pequenez, mesmo cercado, Senhor, diante de tantas frustrações, de injúrias, difamações, calúnias, diz a Tua palavra no livro do profeta Jeremias 29:11. Aleluia. Eu aqui sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar, a me invocar, e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Crônicas, a palavra do Senhor nos diz, ó Pai, por isso eu clamo para que o Senhor coloque no coração do teu povo o desejo de ter a intensidade de se humilhar, de se render diante do Senhor em arrependimento, pois diz a sua palavra, glórias, glória, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ah, meu Deus, a tua palavra diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, de que para Deus nada é impossível. E Pai, eu quero clamar neste momento, ó meu Deus e meu Pai, por toda a oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui, na sua presença. Por toda a oportunidade, Senhor, que temos tido, Senhor Deus, ó Pai, de nos rendermos ao Senhor. De cremos, ó Deus, que o Senhor tem sido um Deus fiel, zeloso, verdadeiro. E obrigado, ó Pai, porque existem muitas vidas neste tempo clamando, pedindo para que o Senhor, aleluia, possa usar de bondade e misericórdia e operar poderosamente, aleluia, nas nossas vidas, intervindo, Senhor Deus, ó Pai, com a sua mão poderosa, e que o Senhor nos traga, Senhor, a cura, Senhor, para esta terra. E eu quero apresentar, meu Deus, ó Pai, cada família, Pai, que se encontra enlutada, cada família, Senhor Deus, ó Pai, que se encontra clamando pelo milagre, pedindo, Senhor, que a sua mão possa intervir na vida, Senhor, do seu povo, das famílias que têm sede e fome do Senhor. Em nome de Jesus, ó meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, as famílias que necessitam neste momento da restauração da sua vida matrimonial, da restituição do seu casamento. Eu quero apresentar, Senhor Deus, ó Pai, cada família, Senhor, que está sendo ameaçada pelo adversário. E assim, Deus, eu clamo para que cada brecha possa estar sendo preenchida pelo Espírito Santo. E que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, aleluia, operar com grande poder, bondade e misericórdia. E restaurar, Senhor, o projeto que foi feito para dar certo, que é a família. Senhor, vai cobrindo, Senhor, com sua mão poderosa, com toda a proteção dos céus, revestindo, Senhor, os casais, o alto da cabeça, a planta dos pés, vai guardando, blindando, pelo poder e autoridade do teu nome, Senhor, eu peço, Espírito de Deus, opere, ó meu Pai, na casa dos teus filhos, dos teus servos, ó Deus, e traga, Senhor, o socorro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, nós exaltamos o teu nome e pedimos a Deus, seja o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Jiré, o Deus que provê. E nós clamamos neste tempo, ó meu Deus, vai de encontro com a necessidade do seu povo, manifestando o seu poder e operando com grande bondade, misericórdia e justiça. Assim nós compreendemos, ó Deus, Tu és santo, poderoso, e não há nenhum Deus como o Senhor. E por isso, Deus, eu clamo, Pai, para que neste tempo o Senhor derrame da sua glória e do seu poder e venha operar poderosamente, Senhor, na vida do seu povo. Pai, Tu conheces todas as coisas e sabes, Senhor, em profundidade o que os Teus filhos necessitam. Todos aqueles que se encontram desesperados, angustiados, aflitos, eu clamo, Senhor, para que o Seu bálsamo de cura seja derramado sobre eles, o Seu refrigério, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei
até quando essas vidas serão alcançadas e aonde essa live vai alcançar. Mas eu sei que o propósito de Deus é para aquele que Deus queira operar e falar e se revelar. O Senhor será aquele que irá de encontro com a necessidade do seu coração através da sua palavra. Neste tempo nós temos uma das maiores revelações da parte de Deus através das Escrituras, porque ela é o nosso manual de vida e temos tudo que precisamos. Nós estamos orando de madrugada e temos pedido a Deus pela bondade e a misericórdia. E sabemos exatamente que os dias não têm sido fáceis para ninguém. As lutas, as batalhas que nós enfrentamos têm proporcionado uma estafa muito grande, uma estafa espiritual, emocional, o que significa que esse extremo cansaço, esse extremo esgotamento tem sido uma das maiores estratégias de Satanás para querer paralisar o povo de Deus, trazendo desânimo, desgaste, a falta de contentamento, as aflições, a opressão espiritual tem sido um obstáculo para que o povo desfrute de toda a plenitude que Deus tem reservado. As estratégias de Satanás, elas não são explícitas. Ele não nos ataca de forma explícita, mas ele vem se infiltrando em circunstâncias das nossas vidas para nos minar gradativamente, fazendo com que nós possamos aos poucos sair da presença. Mas eu creio no nome de Jesus Cristo que você, como eu, é um vencedor e tem sobrevivido até aqui. E eu não tenho outra palavra para declarar o que Deus tem feito na minha família, tudo que Deus tem operado na minha casa. E eu entendo, porque como nós servimos a um Deus onisciente que sabe de tudo, um Deus onipresente, que Ele está em todo lugar, um Deus onipotente, e Ele é todo poderoso, nós podemos descansar no Senhor. Nós só devemos ter a coragem de viver uma vida dependente de Deus. Talvez você possa estar aí indagando, se perguntando, falando assim: Senhor, eu não tenho tido um tempo de descanso. Eu não tenho tido um tempo de alívio, porque as lutas que eu tenho sofrido, as lutas que eu tenho enfrentado, têm sido ininterruptas. Mal eu acabo de sair de uma batalha, a outra já está diante de mim. É como se uma multidão viesse contra mim neste momento e eu me sinto sem forças para reagir. Na palavra do Senhor vai dizer assim que veio três grandes exércitos contra o rei Josafá. E o mensageiro, quando foi trazer a notícia ao rei, ele vai dizer assim: vem uma grande multidão contra você. E não teve uma outra postura que ele pudesse ter, porque humanamente, com as suas habilidades técnicas, com a quantidade de soldados que ele tinha, ele jamais poderia enfrentar esse exército. Josafá não conseguiria vencer 3 grandes exércitos, ou como mesmo foi pronunciado pelo mensageiro: Josafá, vem uma multidão contra você. E o próprio mensageiro embaga na sua voz uma certeza assim: vem uma multidão contra você. E ocultamente, outra mensagem é atribuída através desse mensageiro: olha, vem uma multidão contra você e eu não sei o que você vai fazer. Porque pelos olhos naturais, não tem como você vencer isso.
E é aí que nós compreendemos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, que nós servimos a um Deus soberano. A um Deus que ele é magnífico, poderoso, um Deus exaltado, um Deus santo, um Deus que com seu braço forte intervém em favor dos teus filhos. E a palavra de Deus assim diz que, como foi dito a Josafá, ele também pode nos dizer que essa peleja, ela não é sua, mas minha, diz o Senhor. Porque quando levanta o profeta para dizer, não temais, porque essa peleja não é sua, mas minha, ele está dizendo assim, você não vai precisar lutar essa luta com as suas forças, você não vai mais precisar se justificar com as suas palavras, você não vai precisar gastar o seu vigor, a sua energia, porque eu com a minha mão poderosa, eu te livrarei, eu com minha mão poderosa vou intervir em seu favor e te livrar de todo esse mal. E a palavra do Senhor diz assim que a postura de Josafá diante das circunstâncias de aflição e de luta determinou o destino dele. Porque ele recebeu a notícia, ele poderia ter apenas ficado com medo e recuado, mas ele se prostrou, adorou ao Senhor. E a gente tem que continuar adorando. Independente das circunstâncias, confiando, servindo e exaltando Deus de Israel. A palavra de Deus, ela nos revela de forma poderosa que nós temos um Deus tão magnífico, tão poderoso, que a estratégia de Josafá foi não somente ele adorar, jejuar, se prostrar diante de Deus, mas todo o povo. Ele incentivou as pessoas a intensificarem a sua busca pelo Senhor, a se render diante de Deus, a se prostrar diante daquele que pode nos dar as respostas. Que muitas vezes nós esperamos dos homens aquilo que nós só vamos receber de Deus. Nós esperamos do homem aquilo que só Deus pode te dar. Por isso que a gente enxerga muitas pessoas frustradas, desanimadas, decepcionadas, porque colocam as suas expectativas no homem, que é falho, que comete equívocos, que a sua justiça é corrompida, que não é justo. E a Bíblia diz assim, que depois que Deus revela a Josafá que a peleja seria do Senhor, a palavra de Deus diz assim que Deus faz que os inimigos de Josafá sejam confundidos e eles mesmos se ataquem e se matem. Contanto, quando eles sobem no cume do monte, o povo só enxerga um monte de cadáveres e eles demoram 3 dias para pegar todos os despojos dos exércitos. Depois de uma grande luta, tem um tempo de prosperidade, um tempo de bonança, um tempo de refrigério e o tempo da restauração. Porque mesmo que talvez nós estejamos diante do confronto de Deus para a humanidade, para que a humanidade voltasse de novo a se inclinar, a entender o desejo de Deus que nós devemos nos santificar e que o juízo de Deus possa ser estabelecido sobre o povo, nós entendemos que em todo momento que Deus confronta o pecado do povo, que Deus confronta as feridas, que Deus confronta as transgressões dos seus filhos, Deus depois levanta o profeta para proferir o tempo de restauração, de renovo. Porque não é desejo de Deus que nós venhamos ficar prostrados no nosso sofrimento. Não é desejo de Deus que nós venhamos ficar rendidos diante das nossas dificuldades.
Nós precisamos do alívio e do refrigério, porque nós estamos cada vez mais imbuídos de medo, de temor. Nós estamos cada vez mais afligidos, oprimidos, porque o nosso adversário, pelo oportunismo, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, das nossas limitações emocionais, psicológicas, das nossas limitações até mesmo espirituais, eles têm se aproveitado e pelo seu oportunismo têm atacado o povo de Deus. Por isso, nesse período de pandemia, o povo se esfriou espiritualmente. É como se nós estivéssemos diante de um vale de ossos secos. A palavra de Deus, quando em Ezequiel 37, o Senhor, numa visão, leva o profeta pelo Espírito no meio do vale, e ele coloca o profeta diante do vale de ossos secos. Ele diz: poderá reviver esses ossos? O profeta vai dizer: Ezequiel. Vai dizer assim o Senhor: Ezequiel, poderá reviver esses ossos? E o profeta vai dizer: Senhor, tu o sabes. No sentido de que, Senhor, se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor sabe, Deus, o que pode fazer. Eu entendo no que testifica as Escrituras, discriminando o que está em Mateus capítulo 18, versículo 18, que aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu. E eu tenho tanto pregado sobre isso, porque o meu desejo não é se levantar como um instrumento acusador, ou me colocar numa posição superior. Não é isso. Mas nós entendemos que nós precisamos resgatar a posição de novamente pregarmos como João Batista pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque toda vez que uma nação peca contra Deus, inocentes também morrem. Mas como isso não é justo, mas todo pecado, ele resulta na injustiça. E nós não estamos compreendendo que nós necessitamos estar mais com os ouvidos aguçados a Deus, estar sensíveis ao Espírito Santo. E eu novamente vou dizer, todas as vezes que uma nação peca contra Deus, perca contra o corpo de Cristo, inocentes morrem. E todo pecado, ele resulta na injustiça. Porque eu sei que você vai dizer que não é justo. De alguma forma, por mais que alguns não queiram reconhecer, eu vejo a pandemia como uma permissão de tudo que, infelizmente, foi produzido pela uma humanidade tão cruel, tão egoísta, tão pessimista, tão individualista e principalmente para uma humanidade que se apostatou da fé e virou as costas para o Senhor. Jesus Cristo já tinha predito que o amor de muitos esfriaria e que porventura talvez não se encontraria fé na terra. Nós estamos mais incrédulos porque as ações daqueles que deveriam revelar o poder, o amor e a glória de Deus têm produzido incredulidade, descrédito, até mesmo aversão ao Evangelho. E eu quero, no nome de Jesus Cristo, entendermos que há uma necessidade do povo de Deus se revestir de humildade, de amor e abraçar aqueles que neste tempo precisam ser consolados. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas os instrumentos de Deus não têm levado consolo através do Espírito Santo, porque as pessoas estão cada vez mais individuais no seu entendimento, na sua postura, nas suas necessidades. O Evangelho, ele não tem sido mais feito pelas ações ou pela produção dos frutos, mas sim, infelizmente,
por aquilo que aparentemente proporciona resultados benéficos para si mesmo. Já nas escrituras, no livro do profeta, a palavra de Deus diz assim que há uma profecia contra os pastores que apacentam a si mesmo. Aquele que não cura, aquele que não liga, aquele que não resgata, aquele que não busca que está perdido, aquele que não traz, aquele que não sara, aquele que não traz uma palavra de consolo, de edificação, de exortação, aquele que não cuida. E nós estamos vivendo um tempo onde nós não conseguimos mais enxergar de uma forma geral, na liderança eclesiástica. Eu não estou falando em todos, porque existem sim homens e mulheres de Deus sérios, homens e mulheres de Deus comprometidos com a obra de Deus. Eu não preciso me explicar a respeito disso. Mas em muitos nós não temos encontrado o amor de Cristo, a essência do supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na liderança atual. E eu não sei se vocês conhecem, e eu quero indicar, não é questão de concordar ou não com a postura desse pastor, mas eu quero que vocês assistem do pastor Anderson Silva, Pastores Inglórios, a imoralidade sexual da liderança eclesiástica do Brasil. É de 2 horas e 54 minutos. Eu quero que vocês ouçam tudo que ele apresentou nesse aspecto. Vou falar de novo. Pastores Inglórios. A imoralidade sexual da liderança eclesiástica do Brasil. Quando você tiver um tempo, assista isso. E eu fiquei chocada. Não é uma questão de determinar como você deve tratar alguém que infelizmente teve a queda, porque todos nós estamos sujeitos. A Bíblia testifica que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Diz as Escrituras. Porque se nós alimentarmos a nossa carne, o resultado é queda e morte. Mas eu quero que vocês assistam para vocês avaliarem. Infelizmente, não é questão de se é correto a forma que ele está fazendo isso, o pastor Anderson Silva, ou não. Mas para vocês entenderem o conteúdo da realidade do que nós estamos vivendo no Brasil. No Brasil. De que nós precisamos novamente, infelizmente, a nossa realidade, infelizmente, é de necessidade de santificar o altar, de resgatar os princípios e valores de Deus e voltarmos a mergulhar nas Escrituras. O povo de Deus precisa de reeducação espiritual. E ele trouxe umas questões de pastores que têm grande representatividade no Brasil. De homens, de mulheres que nós ouvimos pregações no YouTube, Instagram, Facebook, mas nós precisamos entender a realidade e a seriedade de nós não termos a consciência dos resultados e de como uma liderança que profana o altar afeta o rebanho e o corpo de Cristo. Nós precisamos entender o seguinte, que o compromisso do pastor eclesiástico, ele não é com outros pastores, não é nem mesmo com a sua própria reputação, mas sim cuidar da saúde do seu rebanho e honrar a Deus na sua chamada. A unção não é dele, é de Deus. A chamada não é dele, é de Deus. E principalmente, Deus cobrará de cada um a responsabilidade. E por que eu estou falando isso? Irmã Rafaela, talvez não seria nem uma posição, você é uma mulher, você nem mesmo é uma pastora. Mas a Bíblia diz assim que os bereanos eram considerados mais nobres, porque quando era exposto a pregação das Escrituras, eles examinavam as Escrituras para ver que se aquilo que estavam pregando a ele era condizente com o que estava na palavra. E é essa postura que Deus quer que nós tenhamos. Porque o livro do profeta Oséias já diz assim: o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Então, antes de nós entendermos
Por que nós estamos vivendo tempos tão difíceis? Por que nós estamos tendo tantas consequências de enfermidade, de projetos que são abortados? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, que por causa das pessoas estarem tomando a Santa Ceia indignamente, por isso existiam muitos enfermos e nem tão poucos que estavam dormindo. E realmente existe uma realidade de uma igreja que dorme. Ela está dormindo. Por isso que existe, não é generalizando, mas um entendimento de que existe sim uma consequência de uma igreja que está doente, porque não tem permitido que a santidade de Deus prevaleça acima dos nossos próprios interesses. E eu sei de que muitas pessoas estão sofrendo e nós precisamos despertar, sair do nosso comodismo, porque olha para você ver o oportunismo de Satanás. Existem pessoas vulneráveis, fragilizadas, e existem pessoas fracas, mas existe também uma fraqueza tão grande sendo derramada sobre o povo, que essas pessoas que necessitam do socorro não têm sofrido assistência, porque a pandemia afastou as pessoas e começou necessariamente a ser estabelecido um distanciamento. Não tem aproximação. Se nós verificarmos os últimos anos antes da pandemia, já estava sendo identificado uma frieza espiritual, um esfriamento espiritual. As pessoas já estavam distanciadas espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente. E o fato das pessoas não estarem fortalecidas, o fato das escrituras não estarem embutidas na vida das pessoas como deveriam estar. Quando veio a pandemia e foi-se necessário obter um distanciamento, existiu a paz do Senhor, Diego, paz do Senhor, querido. E foi-se necessário obter um distanciamento. Essas pessoas que hoje estão fracas, desanimadas, não têm tido a oportunidade de ter uma assistência. Estão morrendo espiritualmente dentro dos seus lares. Porque a pandemia proporcionou legalmente e de forma responsável que você se faça um distanciamento, e por causa da fraqueza espiritual, da vulnerabilidade, do declínio moral espiritual que de alguns anos para cá a igreja tem cometido como corpo de Cristo, quando chegou a pandemia e se fosse necessário o distanciamento, essas pessoas ficaram, na sua maioria, sem assistência espiritual. Bênção, que Deus abençoe, Diego, a sua casa, a sua família. E nós também profetizamos toda sorte de bênção sobre a Adamantina, São Paulo. Deus abençoe. E foi-se necessário isso. E a gente não percebeu a estratégia de Satanás. Não percebeu que o oportunismo dele levou à fragilidade e à fraqueza do corpo de Cristo. E como que o corpo de Cristo fortalece? Pelas escrituras e pela oração. E cada vez mais, de uns anos para cá, o culto de oração, o culto da palavra foi sendo negligenciado, porque o interesse e os valores foram sendo invertidos. E a gente começou a cada vez mais a querer que as pessoas ficassem dentro dos cultos, mas muitas vezes vazias dentro de si. Tinha uma aparência, como é o joio plantado junto com o trigo. Ele parece com o trigo, mas é oco por dentro. Não tem fruto. A gente ficou tão preocupado com o volume, com a quantidade, que nós não nos dispomos a incentivar, a incitar as pessoas a ter um nível elevado de oração, a um comprometimento com as escrituras, porque nós não percebemos, mas cada legalidade, cada coisa que nós começamos a tolerar dentro das igrejas que Deus não tolera, amando coisas que Deus aborrece, nós começamos dando legalidade para que Satanás tivesse controle. E ele começou a implantar falsos cristãos. Ele começou a gerar dentro da comunidade cristã e evangélica um contentamento com falso crescimento.
E as falsas doutrinas começaram a ser pregadas, ensinadas. E aqueles que queriam prevalecer com a verdadeira e genuína pregação foram cada vez mais sendo perseguidos, buscando calar a boca deles, e cada vez mais oprimidos, instigados, injuriados, porque o povo relaxou na obra. E de alguma forma, meus irmãos, a conta viria. De alguma forma, toda essa opressão que estamos sofrendo viria sobre nós, e verdadeiramente nós seríamos afetados. Quando Deus levanta o profeta Jeremias, levanta os verdadeiros profetas para pregar contra Judá, contra o povo de Israel, ele vai dizer: vocês precisam dar ouvidos a Deus. Vocês estão endurecendo o vosso coração. Vocês se apostataram da fé. Se volte para a minha presença. Se vocês se arrependerem, eu vou se arrepender do mal que estou para derramar contra vocês. Mas o povo ensurdeceu, ficou cego e não deu ouvidos, endurecendo o coração. Por isso que no livro de Jeremias, quando o profeta diz: olha, essa terra vai ser devastada e vocês serão levados cativos por 70 anos. E muita gente inocente pagou esse preço. Muita gente que honrou a Deus teve que pagar o preço junto com aquele que pecou contra o Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 36, no versículo 17 ao 21. E Deus entregou o seu povo na mão do rei. E muitos foram mortos a espadas, mulheres, crianças. As coisas sagradas foram roubadas, a casa de Deus foi queimada. E os que sobraram foram levados cativos. E no versículo 21 vai ser dito assim: como foi dito pela boca do profeta Jeremias. Porque as pessoas estavam tão empolgadas, buscando um alívio instantâneo para a alma, que não estava percebendo que o que poderia trazer. Vamos estar orando, Diego. Sim, querido. A gente está orando de madrugada, nós vamos apresentar a sua vida, a sua família. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, e Ele pode mover o sobrenatural para intervir. E o inimigo, ele não tem poder sobre a tua casa. O Senhor é Deus que pode restaurar tudo. Aquele que se rende diante do Senhor em quebrantamento, porque Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito, Ele pode intervir. E você pode ter certeza que nós vamos estar orando pela sua vida, tá? O que eu quero dizer, continuando, é que nós não estávamos percebendo, e ainda hoje muitos não se despertaram, que o que pode trazer a cura, o alívio, o renovo, é o conserto. É a confissão de pecados. É a nação confessar que pecou contra Deus. É tirar do altar aqueles que estão desonrando a Deus. Aqueles que já profanaram o altar, profanaram sua chamada. Aqueles pastores que estão diante de uma síndrome de Eli, sendo negligentes com aquilo que Deus já determinou que é para tirar do altar. Mas, irmã Rafaela, vamos para as escrituras? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em nenhum momento Deus vai dividir glória com ninguém. A Bíblia já diz nos seus maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero me reportar ao livro do Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 e 5. Todas as vezes, porque se nós queremos verdadeiramente ter a nossa vida restaurada, Deus é um Deus longânimo em arrependimento. Se a gente quer mesmo obter uma vitória, um milagre na nossa vida, a gente precisa fazer como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho reto. É fechar as brechas. É assim que foi em Neemias. Depois que Jeremias também foi levantado para profetizar que viria a restauração, que Deus traria o povo de novo para a terra.
mas precisa-se de ação. Daí Deus vai levantar vai levantar Neemias para reparar e restaurar os muros de Jerusalém. Muro, no contexto bíblico, significa proteção. E os muros estavam derribados. Então Jeremias se levanta como uma liderança que não apenas manda, mas trabalha. E o seu entusiasmo, a sua postura de não apenas lamentar, chorar, não apenas se entristecer diante da calamidade que estava diante de Israel, a miséria que estava o povo, ele se postou e falou assim: não, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso chamar o povo para o trabalho, e nós precisamos restaurar os muros. Então Deus está pedindo para você: se posicione, reaja. O inimigo quer que você fique prostrado, envergonhado. O inimigo quer que você fique rendido. Mas Deus está dizendo que você pode se levantar com poder e autoridade, porque quem é o teu acusador é Satanás, mas Deus é o juiz e o teu advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se levantar e se posicionar, se o seu arrependimento for genuíno, Ele está pedindo para que você comece a reparar os muros, a tapar as brechas, para que a proteção espiritual seja sobre a sua vida. Porque o que proporciona cobertura espiritual para o crente? É obediência, não tem outra coisa. E eu creio nisso, no nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus faz isso. E como eu estava lendo, eu queria falar um pouquinho a respeito do livro do Gênesis, no capítulo 4, 3 e 5, e ele me levou a respeito da oferta de Abel e Caim. E diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O que mais me deixa maravilhada é que Deus, de Gênesis e Apocalipse, Ele nos concede a oportunidade de entender o que Deus espera de nós. Nós falhamos, muitas vezes nós não correspondemos às expectativas, nós nos frustramos as pessoas ao nosso redor, nós nos magoamos as pessoas à nossa volta. Mas o mais importante, que talvez mesmo com as pessoas que ao nosso redor não nos compreendam, Deus é um Deus que conhece a intenção do nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 17 que Ele prova, esquadrinha o coração e dá a cada um segundo o seu proceder. E quando eu entendo isso, e eu comecei a entender que muitas das vezes nós limitamos a questão da oferta, não do livro do Gênesis, quando se fala da oferta, de Abel e Caim, como se fosse apenas uma questão de dízimo e oferta, e como se, é porque tem que dar a primícia. Não! Quando você... Calma, senão vai pensar que eu tô pegando heresia. Sim, a gente tem que dar o melhor, mas eu vou falar o porquê que a gente às vezes interpreta esse texto errado. Que a gente precisa entender que antes de Deus ver o que está nas nossas mãos para entregá-lo, Ele vai olhar no nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Primeiro Deus aceitou a Abel e depois aceitou a oferta dele. Quando Deus rejeitou Caim, Deus rejeitou primeiro Caim, não rejeitou primeiro a sua oferta. É o nosso coração que vai produzir os resultados e ações que temos. É o nosso coração que vai fazer com que nós entregamos para Deus o melhor ou não. Porque aquilo que está dentro de nós é o que vai sair. Deus já diz nos evangelhos, o Senhor já disse nas escrituras, que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar com raiva, você vai estar magoado, ressentido, rancoroso, mas existe uma condição natural do ser humano de ter sentimentos.
e de muitas vezes o seu temperamento não ser controlado pelo Espírito Santo. Mas a gente precisa entender que existe uma primícia de Deus que conhece o seu coração. E que o que vai determinar o seu destino é a sua postura diante do seu pecado. Se você vai permanecer pecando, ou se o seu arrependimento vai ser genuíno. E quando Deus nos perdoa, Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra. Porque o arrependimento tem que ser genuíno. Lembra de Davi, quando adulterou com Betseba e matou Urias? A Bíblia diz assim que em 2 Samuel 12, Natã, o profeta, vai e confronta. Ó, Davi, olha o que aconteceu, Davi. Um homem rico tinha vários animais e tinha outro que tinha apenas uma cordeirinha. E vem um viajante, um homem rico, pega aquela única cordeirinha, mata para servir ao viajante. A palavra de Deus diz assim que Davi fica enfurecido. E diz assim: este homem tem que ser morto, o que foi roubado precisa ser restituído 4 vezes mais. E o profeta vai dizer: mas este homem é você, Davi, porque você se deitou com Betseba, porque você matou Urias, porque a intenção do coração de Davi, quando colocou Urias na frente da batalha, é para matá-lo, porque ele tinha engravidado Betseba. E ele quis ocultar o seu pecado, mas nada fica escondido perante os olhos de Deus. Então foi onde que Deus revela o profeta se levanta, confronta o pecado de Davi. Mas foi a reação de Davi que determinou a misericórdia que Deus derramou sobre ele. A Bíblia diz assim que Davi, ao ouvir isso, ele grita, chora, se rende, rasga suas vestes e pede perdão ao Senhor. E você não vai ver mais nas Escrituras Davi adulterando novamente. Quando você vê para o Salmo 51, ele foi revelado, Davi proclamou ele quando ele foi confrontado por Natã. E no versículo 10 vai dizer assim: não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e inabalável, e não retires de mim o teu espírito. Então era um arrependimento. Davi tinha entendido: eu não posso ficar sem a presença de Deus, eu não posso ficar sem Deus na minha vida, e eu sei que eu pequei, e eu estou arrependido, e Deus, como diz no Salmo 51, que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não é um momento de apenas fazer com que as pessoas sejam expostas pelos pecados, mas é o desejo de que as pessoas tenham a compreensão de que não, o tempo da igreja de hoje, da liderança de hoje, é incitar as pessoas ao arrependimento com amor e resgatá-las para o seio da comunhão. É ajudar, demanda tempo, é caminhar junto, é ensinar o que é certo, porque o amor não aceita tudo. O amor corrige, porque o Pai corrige quem ama, diz a palavra. E como eu estava dizendo no livro de Gênesis, no capítulo 4, de 3 a 5, Deus primeiro aceitou Abel e depois sua oferta, rejeitou Caim a sua oferta, porque é o coração que vai fazer com que a gente vai entregar o melhor para Deus ou não, que vai fazer com que nós façamos o melhor para o nosso próximo ou não, que a gente tenha entendimento, como diz as Escrituras, que a gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós. E eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um grande mover de arrependimento, porque o avivamento só vai ser gerado pelo arrependimento, pela obediência, pelo conserto. Eu creio que quando Deus pediu para o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Deus tem o melhor para você. Talvez você, sabe quando Paulo diz: o bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. O Senhor está dizendo assim que Ele entende, mas é tempo de reagir. Talvez você se sinta fraco, mas o Senhor diz assim, como diz o Senhor, a sua palavra:
Aleluia. Quando eu estou fraco, diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque o inimigo, ele quer dizer que às vezes existem coisas que acontecem na nossa vida, ele diz, acabou tudo. Não tem mais jeito para você. Você perdeu tudo. E Deus diz assim, se você quiser, se você se arrepender e se você crer, eu sou o Deus do recomeço, da restauração. Eu sou Deus que posso fazer que seja restituído tudo que o inimigo roubou de você. O Senhor é Deus que pode. Então a gente precisa se levantar com essa consciência, entende? Por isso que eu tô pedindo para vocês, eu tô indicando novamente, eu quero que vocês tenham essa consciência, que vocês se permitam a ter um feedback. Vocês mesmos concedam feedback a si mesmo. Assistam Pastores Inglórios, do pastor Anderson, a imoralidade sexual da liderança evangélica no Brasil. Eu quero que vocês assistam. Eu não estou falando sobre concordar ou não com esse tipo de exposição, porque eu acredito que seria maior viabilidade de a gente resolver certas circunstâncias no gabinete pastoral. Mas se for levado para o gabinete pastoral algo que faz com que pessoas que estejam na fornicação, no adultério, na pedofilia, no abuso, na violência doméstica, e faz com que esses líderes permaneçam no altar, então isso não deve ser resolvido no gabinete. Por isso que Deus permite que o inimigo traga o escândalo, porque é isso que o pecado faz. Satanás, ele permite com que você tenha condições de pecar, que você se sinta seguro em pecar, para depois te expor. Porque qual que é o resultado? Escândalo, vergonha e exposição. Tá no YouTube, porque o Instagram dele foi derrubado, mas se vocês puderem ver lá, Pastores Inglórios, a imoralidade sexual da liderança eclesiástica no Brasil. Você vai ter o seu conceito e você vai entender que infelizmente, o declínio moral da igreja proporcionou uma permissão do juízo de Deus sobre a terra. E o que vai trazer cura e restauração? Humilhação, rendição, arrependimento. É isso que vai gerar avivamento. E como eu quero compartilhar o texto que está no livro de Levíticos, no capítulo 10, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse? Aos quais de mim se aproxima o santo, e mostrarei à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. E eu estava conversando nós assistimos ontem, eu e meu esposo. São 2 horas e 54 minutos de vídeo, mais ou menos. Eu falei assim, a gente precisa ir para a Escritura, a gente precisa entender qual é a posição de Deus a respeito disso. E eu comecei a estudar. Eu falei assim, Denis, todo aquele que profanou o altar ocupando uma posição espiritual, Deus tirou da posição. E mesmo que daí você, mas Davi, ele cometeu adultério e Deus deixou ele no trono. Claro que foi testificado pela vida do profeta Natan que a espada não se apartaria da sua casa. E a gente viu consequências na vida e no reinado de Davi por causa do seu pecado. Mas você vai ver que Nadab e Abiú, eles morreram porque ofereceram fogo estranho. Teve Hofni e Finéias, que também morreram por causa do pecado. Porque se você for verificar, existem condições que não permitem mais que ocupe uma posição de liderança e de referência alguém
que cometeu tamanho pecado contra Deus e contra o corpo de Cristo. Porque como vai ser uma referência saudável para o rebanho? E talvez você, mas todo mundo tem direito a arrependimento? Sim. Deus é um Deus perdoador, misericordioso. Deus é um Deus que quer salvar o seu povo, e é isso que importa. Mas eu estou falando nas condições de permanecer numa posição pastoral depois de ter cometido certa postura. O que será que a Bíblia traz para isso? E não é eu que vou dar uma resposta, tem que ser as Escrituras. A gente precisa explanar as Escrituras e ver o que Deus nos dá como feedback para isso. Porque senão a liderança vai começar a perder referência e credibilidade. E não é porque Deus deixou de amar, não é porque Deus não é misericordioso, não é uma coisa estabelecida pelo homem. Quando eles sabiam da orientação da parte de Deus, Nadab e Abiú sabia que o fogo para acender o incenso precisava ser tirado do altar do sacrifício. Eles jamais poderiam acender com um fogo que não fosse da forma como Deus instruiu. Então, quando a gente chega num patamar na nossa vida espiritual, do processo que nós passamos em todo o nosso processo espiritual, na nossa jornada cristã, e chega ao topo da liderança, a gente precisa entender que corremos riscos se nós não nos prestarmos atenção de que terá grandes consequências cada atitude que a gente tomar. Não sou eu dizendo, eu estou apenas expondo as Escrituras para que as pessoas compreendam a seriedade das pessoas valorizarem o altar. Valorizarem. Temor a Deus que parece que está sendo extinguido. As pessoas não temem mais a Deus. E é interessante que quando acontece isso, eu gosto do texto descrito em Mateus capítulo 3, que diz: Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, e à vista de todo o povo, glorificado serei. O que Deus quer dizer isso? Gente, qualquer um que se apresentar de qualquer jeito, eu mostrarei sim a minha santidade. E talvez não é fogo que vai cair sobre o povo e matar. Mas as pessoas não estão vendo que estão sendo mortos aos poucos, por dentro, a morte espiritual que vai culminar no escândalo e na queda daquele que continua pecando e usando o altar como vitrine de reputação, de posição e status. É isso que não estão entendendo, que talvez não seja a mesma metodologia, mas é a mesma essência, é o mesmo Deus, porque enquanto permanecerem no erro, o que vai gerar para você vai ser morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia também testifica em Tiago, diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, se você pensa que se sente seguro e confortável no pecado, e achando que tudo bem, vai vir um momento que você vai ser exposto pelo próprio Deus, e a vergonha vai vir sobre a sua vida. E o problema é que quando você peca, você não expõe só a si, você expõe a sua igreja e você expõe a sua família. E isso é muito sério. Eu estudo bastante os livros e acompanho o pastor Cotes e o Marcos de Souza Borges. E ele falou assim que o que é a libertação? É um posicionamento, não é a expulsão de demônios. Então, se você não determinar para a sua vida que você precisa buscar todos os dias, cumprir os mandamentos de Deus, fazer das Escrituras um manual de vida, você vai dar legalidade para que o inimigo tenha o controle na sua vida e nas áreas. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, diz as Escrituras assim, que aquele que não observa os mandamentos, os estatutos de Deus, não dá ouvidos à voz de Deus, todas as maldições virão sobre ele. Assim como em Deuteronômio 28, 2 diz assim, que aquele que observa os mandamentos de Deus e obedece ao Senhor, toda sorte de bênção alcançarão. O que é maldição? É quebrar o mandamento, é quebrar a aliança com Deus. Quando eu quebro a aliança, eu trago maldição para minha vida, para minha casa e para minha família. E todo o meu pecado terá consequência. Ninguém vai escapar. Pode ser amenizado, mas não vai escapar.
Daí ele colocou uma instrução muito importante, porque existem pessoas que são colocados numa posição espiritual de grande responsabilidade, mas ainda não são libertas, ainda continuam enfermas espiritualmente. Daí vai adoecendo o rebanho, vai adoecendo o seu ministério, o seu departamento ministerial. E é por isso que ele dá uma ilustração muito interessante, é igual o lixo, que tem os seus parasitas, baratas, ratos, e você começa, e os demônios é como se fosse a representatividade dos ratos e das baratas, e você começa a expulsar as baratas, os ratos, mas o lixo continua ali. E se você não remover o lixo, todas as vezes que você permanece com o lixo, os ratos e as baratas morrem. Qual é a forma de você não ter os demônios como parasitas na sua vida? É removendo o lixo, removendo o entulho da sua alma, é removendo o pecado da sua vida, é estabelecendo o conserto para a tua casa. E eu achei interessante essa ilustração, que muitas vezes é isso. Aí a gente começa a estabelecer o fracasso, e a igreja muitas vezes começa a perecer, o corpo de Cristo começa a perecer, quando a liderança começa a tolerar coisas que Deus não tolera e não negocia nas escrituras. Que mesmo que para nós não possa ter um problema significativo, é uma brecha para que o inimigo age em outras áreas e comece o enfraquecimento, a fragilidade e a fraqueza espiritual da igreja. Daí ela começa a ser atacada pelo inimigo, até que ela fique cada vez mais exposta no seu pecado, nas suas feridas, e depois fique mais difícil de se reerguer. E é uma coisa que hoje em dia não está sendo discutido. Se eu perguntar para você, quantas coisas você já ouviu? Quantas coisas você soube de forma contundente? Claro, não vou me meter nisso aí porque eu tenho que orar. Mas teve coisas que você pôde intervir porque era você que estava envolvido. Você poderia confrontar e denunciar, porque as escrituras dizem assim, como respaldo. Quem disciplina, quem pastoreia é o pastor, não somos nós. Quem confronta um pecado, por exemplo, de um obreiro, de liderança, de pastor, não vai ser um membro, nunca vai ser ovelha. Mas se você está munido de algo que você sabe com provas, é sua obrigação como servo de Deus não permitir que o instrumento de Deus permaneça no altar pecando, não somente por causa da saúde do rebanho, mas pela própria saúde espiritual daquele que está no altar, para que ele não morra. O que diz as escrituras? Se você sabe que teu irmão está pecando, vá até ele e o repreenda. Se ele não te ouvir, chame 3 testemunhos e o repreenda. Se ele não ouvir, apresente à igreja. E depois, meu irmão, o que você podia fazer, você foi feito. Mas nós começamos a nos entregar ao evangelho de tolerância. Vamos tratar dessa forma, ninguém precisa saber. Daí a gente começa a ver reincidências espirituais e pessoas começam a cada vez mais numa queda. E parece que quando a gente prega uma palavra de confronto, a gente traz esse ensinamento, é como se nós tivéssemos a alegria, o contentamento de ver a queda do outro. Não! Quantas vezes eu e meu marido nós choramos, nós nos lamentamos, porque não é isso que nós queremos. Quantas vezes nós passamos madrugadas acordados, porque Senhor sabe qual é o desejo, sabe por quê? Porque a gente não quer perder nenhuma alma para o inferno. E quando não é cuidado com sabedoria e discernimento, essa pessoa depois, muitos líderes começam a encobrir. Infelizmente isso acontece, erros, pecados de outros líderes, enquanto ninguém está sabendo. Mas depois que ele é exposto, esses mesmos líderes que estavam encobrindo, chuta os outros líderes, jogando eles nas sarjetas. Daí eles ficam sem assistência, ficam sem ajuda espiritual, ficam sem suporte porque foi exposto. Enquanto ninguém está sabendo, eu estou do seu lado. Mas a hora que você é exposto, que o inimigo trouxe vergonha por causa do pecado, vai chutar e não quer ser visto com ele para não se queimar. Que hipocrisia é essa? Que amor é esse?
Por isso que é necessário trazer para junto, trazer sim para o gabinete, ajudar, cuidar, para que a pessoa possa se reerguer, tirar do altar, para que ele não possa ficar na linha de frente, o inimigo não matá-lo. Isso é amor pela vida, mas as pessoas estão fazendo ao contrário. Encobre o pecado e porque Deus não permite que as pessoas permaneçam errando, ele permite a exposição e o pecado, daí o que acontece? Esses mesmos líderes que estavam encobrindo, chutam, afastam, se distanciam e deixam a pessoa morrer à míngua espiritualmente. E depois nunca mais voltam para a presença. Confrontar o pecado na essência das Escrituras é trazer de volta para Deus o arrependimento, é a mudança de comportamento, é trazer de volta para o Senhor, é trazer de volta para a presença. Porque quando a gente negligencia, a gente entende que a gente concorda com aquilo que Deus aborrece, com aquilo que a gente tolera aquilo que Deus não tolera. Por isso que as pessoas estão cada vez mais perdidas. Por isso que a gente vê reincidências de pecados de algumas pessoas. Porque não foram pastoreadas como deveriam ser. E eu sei que a minha posição como mulher e como apenas uma ovelha, talvez as pessoas acham que eu não poderia estar nessa posição de falar isso. Mas eu apenas estou falando como instrumento. E a Bíblia me testifica como exemplo que eu tenho que considerar as pessoas superiores a mim. Eu não me sinto melhor. Eu entendo no que diz as Escrituras que eu tenho que tomar cuidado também, porque aquele que está em pé cuide para que não caia. Mas precisa ter uma revisão espiritual, as pessoas precisam ter entendimento do que está acontecendo. Mudar a sua visão de reino. Porque senão a gente vai estar incentivando a uma espiritualidade superficial, rasa, vazia. E não vai mais. E as pessoas, por saberem do que acontece nos bastidores, cada vez mais vai tendo uma crescente de produção de incredulidade, de descrédito ao evangelho, à liderança evangélica. Por quê? Porque senão a gente não está entendendo que a gente precisa cuidar um dos outros como igreja. Quando você olha para a Escritura, você não vê placa denominacional. Então eu, Rafaela, não me importo com isso, com placa denominacional. Eu me importo com o corpo de Cristo. Eu tenho irmãos em Cristo e nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, mesmo que eles se reúnam para adorar a Deus e para ter comunhão em outras denominações. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, se sujeitem à liderança que esteja sujeito às Escrituras. Se sujeitem à liderança que esteja sujeito ao Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Você precisa observar como o povo de Bereia, se o seu pastor, se a sua liderança está se sujeitando às Escrituras. E você precisa ser submisso a ela. Porque o pecado, mesmo que a sua liderança cometa falhas com você, você também não pode produzir rebeldia, porque senão você vai estar pecando. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque nós temos a liberdade de ouvir as Escrituras, de poder pregar a palavra. Se nós não mudarmos a nossa visão de reino, nós vamos perecer como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos novamente resgatar a dignidade da igreja cristã evangélica. E como um todo, começar a derramar o nosso amor para as pessoas. Que as pessoas possam conhecer esse Deus que é amor, esse Deus que é misericordioso, mas também que eles possam conhecer esse Deus santo. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Samuel 2,17 diz assim as Escrituras: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor.
Isso estava se referindo aos filhos de Eli. Em 1 Samuel 2:22 diz assim que Eli, ele começou a ouvir tudo que o povo estava dizendo a respeito do pecado dos filhos dele. E ele disse assim: Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. No versículo 23 diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Eli falando para os seus filhos: Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. No versículo 24: Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que vos ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. O pecado era tão grande porque aquilo que eles estavam fazendo com a oferta estava incitando o povo a pecar. Querer transgredir, não cumprir a lei, não observar a lei. E Deus vai dizer assim no versículo 27 ao 29 de 1 Samuel, capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei a cada um a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pesastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. O que foi confrontado aqui, Eli não adulterou, não fornicou, não roubou da oferta, mas ele pecou pela negligência. Porque a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que se você sabe que deve fazer o bem, e nisto não faz, nisto você está pecando. E ele vai dizer uma coisa importante, e honras a teus filhos mais do que a mim? Enquanto os homens de Deus nessa terra começarem a honrar a si mesmos neste tempo, nós vamos perecer como igreja. Deus, ele está acima de qualquer outra coisa. E nós precisamos compreender, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele tem liberdade, porque onde há o Espírito, ali tem liberdade, diz as Escrituras. E a forma de sermos libertos é: conhecereis a verdade, ela vos libertará. A fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque não é acusação, é confronto. Nós precisamos de posicionamento. Às vezes nós não percebemos, algumas coisas aconteceu na nossa vida, acontece no nosso casamento, porque nós não percebemos que as desordens espirituais estavam necessitando do prumo de Deus. E toda vez que eu me encontro com alguma área da minha vida, com uma desordem espiritual, eu preciso do prumo de Deus. O Senhor sabe de tudo, a gente precisa descansar e crer que Ele sabe o que faz e faz o melhor. E tem coisas que Ele permite na nossa vida para forjar o nosso caráter, porque nós relaxamos na maneira como nós tratamos nosso cônjuge, na maneira como nós servimos a Ele, até mesmo no nosso trabalho. Nós esquecemos que tudo que nós tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para Deus. E a gente não percebe as desordens espirituais, porque nada acaba de repente. Nada dá errado de repente, nenhuma queda é de repente. Mas tudo que acontece na nossa vida é devido às desordens espirituais,
as legalidades que nós concedemos, que cada vez vai nos roubando da presença e vai culminando na destruição da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família, do nosso casamento, da nossa vida profissional, financeira, porque nós quebramos os mandamentos de Deus. Muitas vezes estamos sujeitos no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério, e temos consequências. E a única forma de nós resgatarmos o que foi perdido é voltando a cumprir os mandamentos de Deus e se posicionando. É pedido para Deus ter misericórdia. E é claro que a gente vive outras circunstâncias. Às vezes você está aí passando por um momento difícil e nem imagina, Deus, mas por que eu perdi? Olha o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu estou aqui fazendo o que é certo. Talvez você esteja como Jó, a ponto da mulher dele chegar no momento da enfermidade dele. Ele já tinha perdido todos os bens, seus filhos, e ele já estava cometido de uma enfermidade. E a mulher dele vai dizer, olha, como preservas ainda a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele vai dizer, tu falas como uma louca, porque se eu receber o bem de Deus, eu também vou receber o mal. E talvez você está cansado, porque a luta está grande, você está cansada, e Deus te entende. E é por isso que ele está dizendo nesta noite para você o que se descreve nas Escrituras em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Se você crer e se posicionar, Deus é um Deus que nos perdoa. Deus é um Deus misericordioso, que Ele se agrada daquele que se arrepende genuinamente. E Ele vai intervir em favor da sua vida. Às vezes as pessoas estão dizendo, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Ela deve ter feito alguma coisa errada, só tem prova na vida dele. Isso aconteceu porque ele errou. Não, é plantio. Não é plantio. Porque a Bíblia diz que quando Deus falou a respeito de Jó para o diabo, ele disse, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, e eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que Deus é justo. E a gente precisa, aleluia, apenas continuar adorando, glorificando ao Senhor. Eu estou no vale, mas eu preciso adorar, mesmo chorando, mesmo gemendo. Eu estou no deserto, mas eu preciso clamar a misericórdia de Deus, é porque é dele que eu dependo. Você não depende de mais ninguém. Não é homem nem mulher que vai dar a resposta que você precisa. E eu tenho plena certeza do que testifica as Escrituras, que nem homem, nem principado, nem potestade irá impedir o agir de Deus na tua vida. E nós muitas vezes estamos sofrendo, nós estamos cada vez mais angustiados, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desamparados, mas a palavra do Senhor testifica, ainda que a tua família, a tua parentela, ainda que os teus amigos, ainda que até mesmo os teus irmãos da igreja virem as costas para você, diz as Escrituras, ainda que o pai e a mãe possam te abandonar, eu, Senhor, não te desampararei, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que vem com um braço forte ao nosso favor. E nenhuma ferramenta contra nós prevalecerá se cremos, porque nós estamos debaixo da soberana vontade de Deus. E eu glorifico ao Pai. A gente tem passado faz um ano, nós estamos clamando por uma resposta de Deus, ainda nós não tivemos. E passando por momentos difíceis, não bastasse isso, no mês de abril toda a minha família foi infectada pelo vírus do Covid, eu fiquei internada, com o meu pulmão acima de 50% comprometido, meu pai ficou muito mal. E eu falei, Senhor, o Senhor me deu livramento. E eu poderia dizer, talvez os seus inimigos poderiam dizer que cada coisa que acontece com você é o plantio, é a sua colheita. Mas ali quando eu vejo que Deus me tirou do leito de hospital, quando eu não estava conseguindo nem respirar sozinha, Deus me tirou e me deu livramento. E aquilo foi para a glória de Deus, a sua mão poderosa me livrou. E não se bastasse isso, na última segunda-feira, meu marido foi para o hospital no domingo. Diagnosticaram através de uma tomografia que o seu apêndice estava inflamado. Mas quando ele foi fazer a cirurgia já tinha estourado. Deus deu grande livramento. Estava tudo infeccionado, cheio de pus. E Deus livrou
livrou o meu marido. E quando as pessoas podem achar que talvez, olha, como se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, por que está acontecendo com ela? Talvez as pessoas possam estar perguntando, de onde está o Deus? O meu Deus estava naquela mesa de cirurgia quando livrou a vida do meu marido. O meu Deus estava comigo no vale, no deserto, quando me tirou daquele leito de hospital. O meu Deus está comigo em todo momento. E é por isso que eu glorifico o nome do Senhor. Porque Ele pode até não me livrar do vale. Ele pode até não me livrar do deserto. Mas no deserto e no vale Ele me livra. Você está entendendo? Ele pode não te livrar de passar pelo deserto, não te livrar de passar pelo vale, mas no vale, no deserto, Ele vai trazer livramento, vai trazer cura, vai trazer libertação, transformação, restauração e restituição. A última palavra vem de Deus. Meus irmãos, recebam essa palavra em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos orando por vocês de madrugada, em nome de Jesus, a paz do Senhor.